Boa noite, queridos. Boa noite. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Eu estou feliz, irmão. Porque nada melhor do que estar em casa. Nada melhor do que poder estar na casa. Poder ter liberdade para poder impartir. Eu queria poder ajudar a construção daquilo que Deus está edificando nessa casa. Mas quando se trata de uma edificação, nós precisamos entender algumas coisas. Quando Deus começa a edificar algo na tua vida, algumas paredes de engano vão ter que cair. Não, você não entendeu, vou tentar explicar de novo. Toda vez que você vai construir segundo a ordem divina, algumas coisas que você construiu segundo as tuas imaginações, não porque tu viu. Porque há uma diferença entre tu ver o que Deus está te mostrando e outra coisa é você imaginar o que Deus tem para você. Tem alguém aí? Então, quando se fala em construção, nós precisamos estar aberto primeiro para que Deus desconstrua o que Ele não construiu. A religião nos ensinou muitas coisas. E muitas das vezes mexer em pilares que vão comprometer a obra, para nós talvez, mas eu aprendi assim desde sempre. Mas são dias que Deus, irmãos, está procurando homens e mulheres que estão dispostos a ouvir a sua voz. Amém, querido? Então aí a primeira coisa que nós precisamos nos libertar de um Deus ambiental. Porque o Deus que nós servimos não é mais o Deus que estava atrás da cruz. Não é o Deus do antigo pacto. No antigo pacto, Deus, ele se movia através de nuvem, através de sinais. Por quê? Porque o homem, ele tinha uma essência adâmica, alma vivente, que se relacionava por aquilo que ele sentia. Mas depois da cruz, Deus não está mais no ambiente. Não está no ambiente. Sabe onde é que ele está? Dentro de você. Então toda vez que você chega no culto e diz, o culto está tão frio, não, é porque você está fora de casa. Eu acho que esse negócio vai dar pano para manga hoje. Mas vamos lá, abre aí. 1 Coríntios, vamos começar por aqui. O tema da minha mensagem nessa noite para você é: ser casa não significa que você habita nela. Quer anotar? Anota aí. Ser casa não significa que você habita dentro dela. Vou repetir, ser casa não significa que você habita dentro dela. Que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Primeira coisa, vamos pegar uma base bíblica para que nós possamos começar a caminhar no livro de 1 Coríntios capítulo 3. O que eu vou ministrar aqui, irmãos, é fruto não de um estudo teológico, mas de uma revelação. E como pregou ontem de uma maneira, a impressão que eu tive ontem do pastor Roberto ministrando, que era Jesus conversando com a gente. Quase que mandando a gente olhar assim para os passarinhos, para os lírios do campo, assim, sabe? Eu vi uma graça, sério mesmo, eu percebi assim que a simplicidade de Cristo ontem estava fluindo nesse lugar. Eu via muita gente quando o pastor começou a pregar, com as agendas abertas, os computadores, aí foram todo mundo fechando. E eu disse, uau, tá bom, então agora eu entendi que o Senhor quer nos levar a um nível não de entendimento racional, mas um entendimento espiritual. Aleluia? E uma das coisas que nós precisamos entender como base, 1 Coríntios capítulo 3, vê se você acha aí na sua Bíblia. Vamos pegar esse texto básico aqui, 3,16 diz assim, 3,16. Não sabe vós que sois o quê? O templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita? Capítulo 6, versículo 18. Vou pegar o versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um Espírito com Ele. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio? Ou não sabes que o vosso corpo é o quê? Templo, santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos. A primeira coisa que nós precisamos entender, olhando para as Escrituras, é o que o homem perdeu. O que ele perdeu no Éden. Deus, antes de criar o homem, cria um ambiente. Ele prepara tudo e depois cria o homem. O homem tinha algo fantástico sobre ele. O homem, ele perde algo no Éden, irmãos, que Cristo ele veio devolver para nós. Ele perdeu a vida. Abra comigo, deixa eu te mostrar isso. Vamos começar no livro de Gênesis, para que nós fomos montando aqui um quebra-cabeça, para ver se você vai conseguir entender o que o Espírito Santo está nos querendo ministrar nessa noite. Uma das coisas que Deus, no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 26, essa foi uma das mensagens que eu também concluí ela aqui na última vez que ministramos nessa casa. Disse Deus, versículo 26, façamos um homem conforme a nossa, diga imagem, e conforme a nossa semelhança, diga isso, semelhança. Então quando o homem é criado, Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. E quando o homem peca, irmãos, ele perde algo. O que ele perde? A imagem. E aí nós precisamos entender o que significa essa imagem, porque semelhante a crente todos vocês podem ser. Agora ter a imagem de Cristo dentro e manifestando aqui fora é uma outra realidade. Tem muita gente que é parecido com crente, irmão, mas ainda não se converteu. E uma das palavras que Deus tem gritado no meu espírito nesses dias, eu não posso estabelecer a minha igreja numa verdade enquanto elas estão no engano. Se você for olhar o livro de João 32, que é um texto que nós usamos muito, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Ele está pregando isso não é na porta de boteco, ele está pregando isso para os judeus que tinham a Torá, que tinham a lei, que conheciam as Escrituras. E quando ele começa a pregar isso, o judeu se levanta e diz, nós não somos escravos de ninguém, somos descendentes de quem? De Abraão. Perceba que eles tinham dentro deles, e aí o Senhor vem dizendo, mas se Cristo vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E aí eles voltam a questionar o Senhor, até o ponto que eles chegam a dizer que eles são filhos de Abraão. Primeiro, descendente, olha onde eles estavam, descendente de Abraão. Depois eles alegam que eram filho de Abraão. Depois eles alegam e dizem assim, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus diz assim, não, vocês são filhos do diabo. Mas eles estavam convictos. Assim é uma igreja nesses dias, que está convicta que tem Ele, mas não manifesta Ele, irmão. Sabe por que não manifesta Ele? Porque você não pode manifestar o que você não vê e o que você não toca. Sabe por quê? Porque você ser templo não significa que você entra. Porque a maior dificuldade tua é ouvir Deus. E eu quero falar essa mensagem aqui principalmente para quem não tem ouvido Deus nesses últimos dias. Ei, não é mais tempo de ficar ouvindo Deus no YouTube, irmão. Já foi. Não é tempo mais de ficar ouvindo Deus através de homens, ainda que homens estejam nos instruindo para o caminho. É tempo de você ouvir Ele dentro de você. E se você não está ouvindo a voz dEle, deixa eu te dizer, você está sendo manipulado por algum espírito, por alguma coisa. Deus não veio para te manipular, Ele veio para ministrar, falar dentro de você. Por isso que eu quero dizer, voltar a dizer aqui, irmãos, ser casa não significa que eu habito dentro. Por isso que Paulo, ele começa a dizer, o Pedro, ele disse assim, ei, marido, vive bem com a tua esposa, trata ela bem, para que as tuas orações não sejam. Tu não entra dentro de casa se tu brigar com a tua esposa. Casa é você, templo é você. Tem alguém aí? Quando você está, escute, a guerra do diabo nesses dias, sabe qual é? Primeiro, para tirar uma realidade de Cristo dentro de você. O que eu mais escuto é, ai pastor, eu estou me sentindo tão vazio. Ai, eu quero ir num culto de avivamento. O fogo cair. Não vai cair nada, irmão. Não vai cair nada, sabe por quê? Porque o que tinha que vir, já veio. Ou você entende onde ele está e se posiciona como alguém que reconhece que tem, para poder manifestar isso. Escute isso. Fale para alguém que está ao teu lado, diga assim, você foi chamado para ser administrador de uma graça. Calma que eu vou voltar aqui para Gênesis. Quando você aceitou Jesus como teu Salvador, você deu a sua vida para Ele, amém? Você deu a sua vida, amém? E o que você recebeu ao dar a sua vida para Ele? O quê? A vida dele, diga a vida dele.
Mas é interessante que principalmente nós, como os líderes e pastores, quando estamos fazendo a obra, a gente usa às vezes um ditado assim: meu Deus, eu estou me doando, eu estou me esforçando, eu estou dando a minha vida por essa igreja. Ei, Deus não chamou para tu dar a tua vida. Porque se tu está dando a tua vida, tu vai cobrar das pessoas que tu está dando a tua vida. Então tu está preso em pessoas. Vocês estão tão silenciosos hoje, irmão. Quando você não tem um entendimento de que você foi chamado não para dar a tua vida, escute, deixa eu te falar uma coisa, você não tem nada de bom para oferecer para ninguém. A única coisa que Deus espera de você é que você conheça Ele ao ponto de que você possa dizer como Paulo: agora já não vivo eu, Cristo vive em mim. E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção é que no livro de Gênesis, então, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no capítulo 1. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3, todos aqui sabem que no 3 Adão peca e Eva cai. E agora nós vamos entrar no capítulo 5 para nós entendermos um pouco sobre essa imagem. No versículo 1 do capítulo 5, olha o que a Bíblia diz. Este é o livro das gerações de Adão. Num dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os... Preste bem atenção, vou ler de novo para ver se você conseguiu pegar. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou quem? O homem. E criou o quê? Mas cadê a imagem? Não tem imagem mais. Porque você precisa entender o que é a imagem. Presta atenção, olha para mim. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele percebe é que ele está nu. Por que ele não percebia antes, irmão? Ou ele não estava nu? Quando Adão ele está em um nível de obediência, ele está debaixo da glória de Deus, uma luz, como se fosse uma lâmpada fluorescente. Quando você olha para ela, se você olhar para uma lâmpada, você não consegue fixar os olhos porque ela está acesa. Mas quando Adão peca, a imagem, ela se apagou. A imagem, sabe quem era? Cristo. E quando a imagem sai, ele pá! Escute. E aí, quando eu olho para o livro de Gênesis capítulo 5, eu vejo que esta é a geração, depois da queda, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou filho, a sua semelhança, conforme a sua, e pôs o nome de Sete. Sabe o que quer dizer? Sete, perfeição. Só que não existe perfeição fora de Cristo. Agora o homem está criando, presta atenção, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que o homem perdeu? A imagem. O que ele perdeu? Cristo. E o que Deus veio resgatar? O que ele veio te devolver? E onde está a imagem? E onde Cristo está? E o problema é que está. Se ele está dentro, e eu preciso entrar. Cara, eu estava escutando uma música aí que a galera está tocando agora. Ah, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aí diz, muda as coisas. Cara, quando Deus fala algumas coisas contigo, tu já quer se matar? Quando Deus ele vem e diz assim, aí tem coisas aí, tu, não, é o diabo. O diabo? Escute, irmãos, isso aqui é muito profundo, nós vamos entender isso aqui ainda. Preste atenção nisso, vamos para o livro de João capítulo 1, para nós entendermos um pouco mais do que significava essa imagem. Se nós não entendemos o que está atrás dessa cruz, irmão, o antigo pacto, e agora depois da cruz, cara, deixa eu falar uma coisa para você, tem algumas coisas que tem que mudar do nosso vocabulário, presta atenção. Irmão, tem que ir para a cruz. Cara, se tu tem que ir para a cruz é porque tu não nasceu de novo. Eu acho que a gente não precisa ir para a cruz, o que a gente precisa é mudar, transformável pela renovação do quê? Agora, toda hora o cara, irmão, não adianta, tem que ir para a cruz, porque se não tiver, tu não ressuscitou ainda? Tu vai ficar até quando brincando de crente? Quando pega, temos que te mandar para o encontro com Deus. Calma. 1 João capítulo 1.
Eu espero que termine bem esse culto. Versículo 4, 3. Todas as coisas foram feitas por quem? Ele está falando de Cristo. Sem Ele nada do que foi feito, se... Agora olha o 4. Nele estava o quê? E o que era a vida? E apagou. E ele viu a nudez. Alguém está entendendo? Nele estava a vida, e o que era a vida? A luz dos homens. Por isso que quando Adão peca, ele simplesmente pede a imagem, o que o Senhor veio restaurar. Ele veio devolver a imagem, para quê? Para que nós possamos não somente ser semelhante aqui fora, mas temos a imagem viva dele aqui. E aí que nós vamos começar a entender, irmãos. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. Porque depois que Adão perde a imagem, Deus não desiste do homem, presta atenção, Deus não abriu mão de você, Deus não abriu mão de mim. Ele começou a sinalizar, ele chama Moisés e diz: Moisés, faça um tabernáculo. Qual é o intuito do tabernáculo? Com 3 divisórias: átrio, santo lugar, santíssimo lugar. O que tinha no átrio? Tinha uma bacia para se lavar, tinha o altar do holocausto que aponta onde Cristo morreu pelos nossos pecados, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E aqui depois tem o santo lugar, aonde tem o que ali no santo lugar? Tem o candelabro que aponta para o Espírito Santo, tem o pão da presença que aponta para ele, irmão, tem o altar de incenso. E depois, pastor, o santo do santo. E aí ele está sinalizando: o homem perdeu um lugar, mas eu não desisti do homem, e vou colocar esse lugar agora em outro. Sabe onde é que eu vou colocar esse lugar? Dentro dele. E se ele conseguir entrar, ele vai me achar. Cara, deixa eu te dizer, a luta do diabo é te distrair aqui fora, irmão. Ei, escute, a luta do diabo é te distrair aqui fora. Quando alguém se levanta da tua família contra ti, quando pastores, quando membros se levantam contra vocês, contra mim, contra nós, às vezes nós ficamos assim: meu Deus, Senhor, que luta, que guerra, eu vou orar. E sabe quem vem? É só os atribulados na minha cabeça, irmão. Só está vindo na minha mente aqueles que estão ali, me fustigando: pastor, mas eu quero ouvir Deus, e eu vou orar. Aí como tu não ouve Deus, 4 horas orando em língua. Mas a questão é, você está ouvindo Ele? Ei, precisamos aprender a se calar. Quer saber se você está fora ou dentro? Sai daqui hoje, se cala dentro do teu quarto e fica uma meia hora para ver o que vai vir na tua mente. Cara, isso aqui eu estou pregando o que Deus me mostrou e me ensinou. Numa tarde eu estava num quarto, buscando, eu sempre amei, eu sempre compartilhei isso com o pastor. Eu sou um cara que eu oro em língua, eu medito na palavra, mas eu sempre amei o hábito de me calar, me deitar, para que ele possa falar. Só que eu não tinha um entendimento, que eu estava entrando. E muitas guerras eu comecei a atravessar, e eu já não estava mais conseguindo ouvi-lo, e eu comecei a entrar em crise. Porque uma coisa é você ler a Bíblia fora, outra coisa é ele ler a Bíblia para você aí dentro. Não, você não entendeu isso. Isso é muito doido, irmão. Uma coisa é tu chamar o Espírito Santo, agora outra coisa é tu te calar e ele começar a ler a Bíblia para ti. E aí numa dessa, a minha mente, eu deitado ali, o Espírito Santo fala comigo, daqui a pouco a minha mente, vau! E eu disse: Senhor, eu percebi que eu não estava, eu disse assim: me ajuda a orar. Ele disse: eu não posso. Eu disse: como? Eu não posso. Você está aonde a tua mente está. Aí eu disse: como assim? Ordene a sua mente a estar aonde você sabe que eu estou. Aí ele me levou para o livro de Coríntios. As armas das nossas milícias não são carnais, são poderosas em Deus para quê? Sofisma aí? Qual é o papel de uma fortaleza, pastor? Resistir alguém de entrar. Lá no fundo acho que tem alguém entendendo. Presta atenção, escute. As fortalezas. Pastor, como é que... Ei! Jesus, ele entre linhas, ele foi nos ensinando. Se alguém te magoar, libera perdão. Porque aí quando você faz isso, a fortaleza... E você consegue me ouvir. Escute.
As armas que nós temos, elas não são carnais. Mas quando as guerras começam a surgir, irmão, cara, dia desse eu estava querendo trocar de carro. Falei para o pastor, né, pastor? E comecei a pesquisar. Olha que doideira, pastor. E eu comecei a pesquisar e comecei a dormir com o carro na cabeça. E acordar com o carro na cabeça. E aí o Senhor me levou em João. Que Jesus, ele entra no templo. Porque o templo, quando Davi tem um desejo de construir o templo, olhe para mim. Nada mais era do que o próprio Espírito de Deus sinalizando o que viria depois da cruz. O templo não tinha a ver com uma igreja 4 paredes. Tinha a ver com um templo, com uma igreja viva. Um lugar onde ele ia colocar a sua glória, a presença, a arca, nada mais é do que a figura de Cristo. Ele chega no templo, escute, eu vou ganhar tempo porque vocês conhecem a Bíblia. E ele chega no templo e vê o quê? Comércio. Aí ele diz assim, começa a virar tudo, dá-lhe pão em tudo, e diz assim, não faça da casa do meu pai. O quê? Só que se você for ler o texto, logo em seguida ele volta e diz assim, vou destruir esse templo. Aí eu digo, meu Deus, o Senhor disse para não fazer casa de comércio, depois vem e diz que vai destruir. Aí ninguém entendeu e ele disse assim, e ao terceiro dia eu levanto de novo esse templo. E os caras disseram, mas levou 40 e poucos anos para construir, como que tu vai levantar em 3 dias? Ele estava se referindo à igreja. Ei, aqui estava o maior ponto de libertação da história. Porque depois de 300 anos, se levantou um que deu ordem a construir a primeira igreja, Constantino. E ele ressuscita esse espírito. E eu trabalhei dentro de um sistema a vida toda, construindo parede, fazendo igreja, estrutura crescer. Mas Deus nunca me chamou, nem te chamou, para fazer estrutura crescer, mas fazer vidas conhecê-lo. Quando ele fala isso no livro de João, irmão, eu fiquei impactado, aí ele começou a falar comigo, presta atenção. Não faça da minha casa comércio. Se você pela primeira hora da manhã, você não consegue entrar e ouvir a voz dele, você vai passar o dia lá de fora. Pastor, tem muita visita, muita coisa para fazer. Pode fazer, tudo que você está fazendo fora, nada disso tem um aval dele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você não escuta a voz de Deus, você vai escutar as tuas imaginações. Pastor, o que é imaginação? São ativadas através dos nossos sentidos naturais. Por isso que quando você não ouve Deus, a tua imaginação ela vai ser ativada. E aí você vai começar a dizer, não, vamos fazer isso aqui, vamos orar porque Deus vai fazer. Não. Você tem que ouvi-lo. Você tem que ouvi-lo primeiro. Cara, aí é muito doido, porque aí ele me leva em João 14, a Bíblia começou a tomar uma nova fórmula para mim, irmão. Abre João 14, já falei João 3. Não se turbe o vosso coração, pastor Ricardo. Creia em Deus. E creia também em mim. Olha o mistério aqui. Calma aí. Na casa do meu pai. Ei. Onde é a casa do pai? Na casa do meu pai, há muitas? Há muitas? Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar um. E quando eu for, vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também. E agora minha pergunta é, onde é que ele foi preparar esse lugar? Ele disse, eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar a minha casa que é você. Sabe aonde? Eu vou para a cruz. E depois que eu ressuscitar, eu voltarei. E aonde eu estiver, o teu desafio vai ser estar comigo. Escute, quando eu escutei gente até pregando assim, que ele foi preparar uma casa para mim na eternidade, conforme as minhas ofertas eu ia ganhar ou um barraco ou uma casa boa. Olha que absurdo, irmão. Mas quando ele me chama por revelação, ele está me falando tudo isso, eu deitado no chão, irmão.
Eu não estava lendo a Bíblia, eu estava deitado, ele começou a pregar para mim e dizer, sabe onde é que eu fui preparar você para mim, Eduardo? Eu, aonde, Senhor? Na cruz. Na cruz eu me tornei a porta das ovelhas. E sabe o que ele vai ensinando? Ele vai ensinando, querido, que o curral é esse mundo. E ele veio para entrar no curral, para nos tirar do curral e levar a pasto verdejante. Sabe onde é? É dentro de nós. Onde você se alimenta não é aqui fora, é aqui dentro, cara. Onde você se alimenta é aqui dentro. É quando ele te pega e diz, vem cá, senta aqui. Olha o que ele falava hoje para mim. Fica aqui até que eu bote teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu falei assim, como assim? Teu inimigo é toda a área da tua carnalidade que ainda não foi reconhecida por ti mesmo. Eu disse, misericórdia, Senhor. Disse assim, cara, essa é a impressão que eu tenho no meu espírito, tá, amados? Por favor, eu tomo essa palavra para mim como uma impressão que eu tenho. Que nós como igreja não entendemos quando veio a visão do G12. A igreja tem que sair das quatro paredes e tem que ir para as casas. Ela até foi, só que foi morto saindo do velório e indo para as casas, porque, irmão, morto não gera vida. Às vezes a gente pode estar, irmãos, dentro de uma casa, um grupo familiar, mas ali não tem ninguém entrando, não tem ninguém ouvindo ele. E sabe o que ele falou hoje para mim? Presta atenção, eu compartilhei com a Viviane isso. Cara, quando você aprende a entrar e ficar calado, você vai ver que ele vai pregar para ti. Ele falou uma coisa para mim. Filho, Davi, ele tinha um temor, ele tinha um desejo. Mas ele não tinha o que nós temos. Ele disse assim, pai, eu escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí ele falou assim, isso aí fez Davi. Agora depois da cruz, isso não funciona mais. Se tu está pegando o versículo bíblico e colocando dentro de ti, não é maior do que tu entrar e estar aos pés dele. Presta atenção. Abra comigo Colossenses. Davi, e olha que eu já orei muito isso, irmão. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele diz, o que adianta tu guardar a palavra e viver do lado de fora? O diabo nunca vai te achar dentro. Sempre vai te achar fora. Ser casa não significa que você habita dentro dela. Habitar dentro dela é uma consciência do que eu tenho. Por isso que nós precisamos nos libertar do Deus ambiental. O que é o Deus ambiental? Estou sentindo que ele está vindo. Toca aquela, irmão, que ele vai vir. Não. Isso é a natureza adâmica. Depois da cruz, nós somos espírito vivificante. Depois da cruz, você tem que reconhecê-lo aqui dentro. Porque quando todos te abandonarem aqui fora, eu tenho uma certeza, ele está comigo. E por que ele está comigo? Porque é uma teoria? Não. Porque eu entro. Eu pago um preço. O meu preço, sabe qual é? Abrir mão da minha razão. Abrir mão dos meus direitos. Abrir mão muitas das vezes de algumas coisas que eu sei que no fundo vai me impedir de entrar. Eu tenho uma palavra para os jovens desse ministério. Jovens desse ministério que estão nos ouvindo. O diabo tem levantado pessoas aqui fora para tirar os jovens de dentro de casa. O desejo de se relacionar com pessoas que não nasceram dentro, mas que estão conhecendo aqui fora. E quando esse jovem sai de dentro de casa e começa a se relacionar, sabe o que eles fazem? Não vai demorar muito e eles vão embora. Porque sair da igreja é só o reflexo do quanto você já estava vivendo fora de casa. Eu tenho uma boa notícia no meio disso aí tudo. A porta está aberta. E ele está dizendo, vem. 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 Por isso que eu entendi a mensagem do pastor. É simples. E ele foi muito usado por Deus. Temos que crer em tudo, irmão. Temos que crer. Por favor, entenda isso. Olha Colossenses capítulo 3, versículo 3. Davi dizia, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só que agora vem o apóstolo Paulo e traz um entendimento diferente. Quando você entende que você naquela cruz, você morreu com ele, você ressuscitou com ele. Olha o que o texto diz. Porque tu já está
E a vossa vida está? O que é uma vida escondida, irmão? É ir na igreja? Não. É você entrar nele diariamente. E aí, enquanto tem gente guardando o versículo, mas está lá de fora. Eu não quero guardar versículo aqui. Eu quero vê-lo. Eu quero tocá-lo. Porque nós não vamos manifestar o que a gente não vê e o que a gente não tocar. Quando Deus vem sobre o apóstolo Paulo, sabe o que ele ficou? Foi para dentro de casa 3 dias, não viu nada. Pum. Ficou trancado dentro de casa. E o pai falou com ele pessoalmente. Sabe o que está faltando para muitos de nós? Para trazer a realidade de Cristo que está dentro de nós. Quando o pastor Leonel estava fazendo a oferta aqui, perceba isso, irmão. Estamos em Cristo, todo mundo na igreja tá, agora parece que essa mensagem do cristianismo, de Cristo, a centralidade, todo mundo está dizendo isso, pastor, estou em Cristo, estou em Cristo, estou em Cristo. Como que o cara está em Cristo e está no pecado ao mesmo tempo, irmão? Como que o cara está em Cristo e está no pecado ao mesmo tempo? Como que isso é possível de entender isso? Cara, quando você está em Cristo, mano, é porque você conseguiu entrar, é com você tem colocado Ele em primeiro lugar todo dia na tua vida. Você tem procurado, está desejando em primeira coisa durante o dia, é ouvir a sua voz, é acordar, é entender que acordou, mas já fechar os olhos e entrar dentro de casa. Cara, quando eu oro eu digo, vou para dentro de casa, e a pastoral olha para mim, tu já está dentro de casa, eu falei, tu não entendeu nada ainda. E eu olhei para um canto e fecho meus olhos e eu entro. Cara, e é tão gostoso, mas ao mesmo tempo, qualquer coisinha, gente, que está mal, sabe aquela coisinha mal com o irmão na igreja, sabe aquele negocinho, aquelas picuinhas, quem está entendendo o que eu estou falando? Isso nos traz um engano, e a gente pode, cara, eu já vi gente tocar violão de chorar, mas quando acabava o culto estava na pornografia. É possível você viver uma vida de engano. Os judeus estavam nessa vida de engano. Eles diziam, nós não somos escravos de ninguém, somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Aí Jesus chega no final, não, cara, vocês são filhos do diabo. Você imagina o confronto que Jesus não teve que fazer na vida daqueles caras? Eu imagino alguns assim com a mão torta assim. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos entender que isso é uma realidade espiritual. Você é casa. Você é morada. Mas a pergunta nessa noite é, você tem entrado? Como você tem se relacionado com Ele? Pelas experiências que você teve no passado? Quando a gente começa a pregar isso, tem gente que vem e diz assim, pastor, está aí as experiências que eu tive com Deus, o que eu faço? Joga no lixo. Porque toda experiência que não nasceu nele é experiência adâmica. Tem muita gente, irmão, já ministrei, cara, tu não me conheceu. Eu era um cara que eu chegava, ministrava assim, caía todo mundo, era gente, ai que loucura. Mas acabava o culto aqui que estava rolando, estava fumando cigarro na porta da igreja. E aí você diz assim, meu Deus, o que é isso? Cara, não é isso que Deus quer. Deus vai trazer nesses últimos dias um entendimento para nós como igreja, que Ele não está mais fora e precisamos nos libertar de uma mentalidade ambiental para entender o Deus que está interiormente dentro de nós. Pastor, eu não estou sentindo nada. Não se trata de sentir, se trata de tu crer que Ele está dentro de você. Se trata de você crer que Ele vive, reina, governa, ou pelo menos deseja governar você interiormente. Diga amém. Continua aqui comigo no livro de Colossenses. Aleluia. Porque tu já está morto e a tua vida está escondida com quem? Com Cristo em Deus. Agora, olha. Quando Cristo que é a nossa, cara, tu não tem mais vida, meu irmão. Tu não tem mais vida. Agora, escute isso. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, Deus não consegue se manifestar aqui fora se Ele não se manifestar primeiro para ti. Ele não consegue, irmão, manifestar aqui fora para uma igreja que não consegue conhecê-lo, vê-lo e tocá-lo. Por isso que nós precisamos entender o que o livro de 1 João fala. Vá lá comigo. Oh, meu Deus, nos ajuda a entender isso como igreja, Senhor. Nos ajuda a entender isso. Se alguém aqui, irmãos, entender isso e sair daqui pelo menos desejando, Deus. Cara, a salmista disse uma coisa interessante. No Salmo 115 ele disse assim, você se torna semelhante àquilo que você adora.
Como que a igreja não está parecida com Cristo, irmão? Ela só tem a semelhança, mas não tem a imagem. Não é a grossura da nossa Bíblia que nos define. Não é o quanto nós gritamos, mas é o quanto nós de boca fechada conseguimos fluir pelo olhar, uma verdade, uma vida que flui. Porque quando você o adora, você se torna semelhante a Ele. E não se trata de adorar aqui fora. Escute, as nossas orações estão erradas. Tem oração que está começando de fora, irmão. Tem oração que está começando aqui. Tu tem que aprender a orar. O que é aprender a orar, pastor? Eu estava falando para uma irmã ontem no carro. A irmã, eu disse assim, cara, se eu tivesse que orar para você, pastor, ora por mim, presta atenção, olha só. Pastor, eu estou passando uma luta financeira, uma guerra, por que o pastor orasse por mim? Aí eu vou orar. Deus, a minha irmã está numa luta, prospera ela, abre a janela do céu, pá. Beleza. Eu orei segundo uma mentalidade adâmica sobre uma necessidade dela. Mas aqueles que estão em Cristo, não há necessidade. Mas estamos passando por situações aqui fora. Então quando eu vou orar, sabe o que eu faço? Eu me calo e digo, Espírito Santo, por que eu tenho que orar para essa pessoa? E sabe qual é a experiência que às vezes eu estou tendo? Não ora, porque quem está fazendo tudo isso aí sou eu. E eu digo, então não vou perder meu tempo. Está em tuas mãos. E se ela disser, pastor, está orando? Eu estou orando. A vontade dele. E a vontade dele é, não ore. Mas só que nós somos movidos por quê, irmão? Pelo Deus ambiental. Ai, a necessidade, vamos orar. Está na hora de nós entrar para dentro de casa e ouvir. Falou? Falou. O que ele quer orar? O que ele quer que eu ore? Vai para o livro de 1 João, capítulo 5, 14. Toda oração que você fizer, sendo a vontade de Deus. E como é que a gente ora e as coisas não acontecem? Por que a gente ora e as coisas não acontecem? Somos casa, somos templo, somos morada, temos um Deus vivo, estamos vivendo através de uma mente adâmica. Cara, eu estava sentado ali, pastor, sabe o que Deus falou para mim? O que define vocês, o que une vocês, o que une nós aqui hoje, não é uma mensagem, é uma vida. Se nós não entendemos isso, o que vai unir nós como o corpo de Cristo, é a vida revelada. Porque por muito tempo eu ouvi pregador dizer assim, irmão, já estive numa igreja que Deus não estava. Eu digo, como que Deus não está? A questão é que quem está em cima do altar não está preocupado em levar as ovelhas para dentro, para conhecer o pastor da sua alma. E eu não estou num ambiente de manipulação. Eu passei um momento delicado financeiramente no ministério, mas eu subi em cima do púlpito e disse assim, irmão, se eu tiver que manipular vocês para nós manter essa porta aberta, nós vamos fechar essa porta amanhã. Mas eu não manipulo pessoa. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso mais ir contra uma vida e uma verdade que eu carrego, irmão. E é por isso que o que vai definir nós nesses dias não é a mesma mensagem que a gente está pregando. É a vida que está sendo revelada para nós. Por isso que lugares que você tiver, cara, a mensagem até é boa, está atraindo pessoas, mas está desalinhada. Porque é mensagem que ainda está focada na necessidade das pessoas. Deus não veio, cara, por causa das nossas necessidades. Ele veio porque nós estávamos mortos. E a morte espiritual nada mais é do que uma separação. Estávamos desconectados de Deus. E foi pago um alto preço, diga amém. Foi pago um alto preço, cara. E aí ele me aprofundou mais e disse assim, o espírito imundo saindo do homem. Ele anda por lugares árduos. Não achando sossego, ele diz assim, voltarei para minha casa. E voltando ela, acha ela o quê? Limpa, ordenada, mas vazia. Cara, aí eu comecei a ler esse texto, aí eu comecei a fazer uma... Aí ele falou assim, leia o contexto, porque o contexto está falando que Jesus expulsa o demônio de um cara, e os camaradas começam a questionar Jesus e dizer assim, dá-me um sinal de quem tu é. Aí ele começa a falar até que ele chega nesse ponto. Em outras palavras, os judeus viviam de rituais, se limpavam, organizavam a casa, mas o pecado voltava porque a natureza, isso se trata de natureza. Agora preste atenção, agora nós estamos em Cristo, agora ele entrou,
Agora a casa foi organizada. E ele falou para mim, mas ela está vazia. Aí eu disse, de quem? De ti. Porque você está mais preocupado em estar fazendo coisas aqui fora do que entrar. Cara, eu não quero andar como uma casa vazia. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Aí ele me levou lá para o livro de Hebreus. Seja ousado para entrar pelo novo e vivo caminho. Meu Deus do céu. E ele disse, entre. Seja ousado. Entre. Ele abriu através da sua carne. Ele abriu. E você diz, ele está fazendo convite. Vem. Mas nós aprendemos o quê? Cara, esse cara quando ora, a glória vem. Não é mais tempo da glória vir. É tempo da glória se manifestar. Será que você consegue entender em poucas palavras o que o Espírito Santo está tentando fazer conosco nesses dias? Ele recuperou a casa de volta. Mas talvez a casa está vazia, cara. Porque o que define você não é o que você está fazendo. O que define você não é o que você está fazendo, irmão. Deixa eu te dizer, pastor, volto a dizer isso aqui que eu já falei. Eu estou dando a minha vida, pastor, pelo Evangelho. Está errado, cara. Tu deu a tua vida para Ele e tu recebeu a dele. Agora tu tem que impartir a vida dele. Porque toda vez que tu der a tua vida e alguém rejeitar essa vida, você vai ficar preso em pessoas. E você vai cobrar. Você vai dizer assim, cara, eu ajudei tanto aquele irmão, olha a ingratidão dele. Não, cara. Fizeram isso com Jesus e continuam fazendo. A questão é que eu não estou dando nada meu, sabe por quê? Porque eu não tenho nada de bom para dar, irmão. É Ele. É a vida dele fluindo através de mim e através de você. Eu queria encorajá-los nessa noite. Talvez alguns poderão fazer, outros não. Eu não sei se você tem ouvido a voz de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer. Não ouvir a voz dele não significa que ele não está em casa. Só significa que você não tem conseguido entrar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, coma do pão. E beba dele. Você precisa se examinar. Você precisa dizer, Deus, aonde é que eu estou errando? Deus, o que está precisando ser consertado dentro de mim? Eu não quero viver baseado em coisas que eu faço aqui fora. Eu não quero que alguém bata no meu ombro e dizer, uau, pastor, que obra linda tu está fazendo, que igreja maravilhosa tu tem. Não, cara. Talvez muitos que não conheciam aqui ainda a casa devem ter chegado aqui e devem ter dito, uau, que massa, que casa legal. E Deus está dizendo, tá legal a casa, mas o que eu vim apresentar para vocês não é essa casa. Eu vim apresentar vocês para vocês mesmos. Eu vim apresentar o teu interior para ti, porque faz tempo que tu não entra. Faz tempo que tu não consegue se despir. Porque perante mim, cara, tuas vestes ela cai. Perante mim eu sei quem tu é. Perante mim não adianta você esconder. Não adianta você querer ser o cara, você ser aquele cara que não chora na frente dos outros. Mas quando você está perante mim, eu te conheço. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, irmão. Se você não entender que eu não estou fora, se você não entender que eu não estou na Bíblia, eu não estou na Bíblia. O verbo se fez carne, foi para a cruz, ressuscitou e agora está dentro de você. Isso aqui é só um lugar, um caminho, é a palavra revelada. Mas só que o que ele quer dizer é o seguinte: eu sou muito mais do que uma letra. Eu sou uma realidade. Eu quero que você me toque. 1 João, para nós encerrar. Versículo 1. Talvez isso nós poderíamos dizer que é batalha espiritual. Isso é batalha espiritual. Não, batalha espiritual é expulsar demônio. Não, batalha espiritual é você entender que o único empecilho aqui não é mais o diabo, é você. A única dificuldade que Deus está encontrando é na tua mente. Então isso aqui que nós estamos falando é batalha espiritual. Talvez alguns estão dando sono. Talvez alguns começaram a abrir boca. Talvez alguns começaram a pensar um bocado de coisa. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você entenda.
que Ele não está numa canção. Teve uma irmã que saiu da minha igreja porque ela chegava e dizia assim: eu amo louvor porque Deus habita no meio do louvor. Eu digo: isso é lá no antigo pacto, agora Ele não habita mais no louvor. Não, mas o pastor não entende. Eu digo: eu entendo que Deus não está numa canção. Jesus dizia: quem vê o Filho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A pergunta é: onde é que Ele está? Se Ele está dentro de você, meu irmão, então Ele não está numa canção. Alguém está entendendo? Mas as pessoas que elas estão presas nesse engano, elas chegam a brigar e saem da igreja, porque elas querem estar em um lugar onde elas conseguem tocar uma música e chorar. Não se trata mais disso, irmão. Se trata de nós entendermos que ainda que todos te abandonem, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E entrar é beber dele, entrar é comer dele, entrar é poder olhar nos seus olhos como chama de fogo, entrar é poder abraçá-lo e entender que quando eu faço isso, quando eu consigo chegar nesse lugar, quando eu abro a porta do meu quarto e saio, já não é eu. Já não é eu, já não é você. O que as pessoas precisam não é da sua mensagem, mas é dessa realidade que tu carrega. E somos uma igreja que precisamos entender aquilo que o pastor Roberto falou, essa simplicidade. Aí agora, quando tu olhar para uma prostituta, ao sair daqui talvez tu vai encontrar algumas pelo meio da estrada. Saiba que Jesus já se reconciliou com ela, e que a tua luta não é trazer ela para a igreja, é fazer ela talvez fechar os olhos onde ela está e dizer: Pai, fala com ela. Porque o arrependimento nada mais é do que voltar ao estado original. Por isso que enquanto nós não nos arrependemos, nós não conseguimos voltar. Onde você foi criado? Efésios capítulo 2, 10. Fomos criados em Cristo. Todos nós fomos criados nele, saímos dele, estamos voltando para ele. Amém? Versículo 1: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, diga vimos, com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta, diga foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. É isso que Deus está dizendo para você hoje. O meu convite é: me veja, me toque, para que eu possa me manifestar. Me veja, escute, me veja, me toque, para que eu possa me manifestar. Se você não vê, se você não vê-lo, se você não tocá-lo, você tem informação dele, mas a informação não gera vida. O que gera vida é alguém que o tocou, é alguém que o viu. Amém? Vamos colocar de pé? Talvez seja simples, como diz o pastor Roberto, mas se você tomar essa simplicidade hoje e fechar os teus olhos aí onde você está agora, só que uma coisa que eu preciso deixar muito claro para você, que ninguém vai conseguir entrar sem o Espírito Santo. E quando Ele vier, vos guiará em toda a verdade. E quando Ele vier, vai te pegar pela mão e vai te guiar para dentro de você mesmo. Ele abriu um novo e vivo caminho, cara. Talvez você tenha parado em picuinhas, talvez você tenha parado em situações tão pequenas. Talvez nós ministerialmente andamos tão decepcionados com a igreja, estamos decepcionados com pessoas.
somos muitas das vezes traídos, somos muitas das vezes caluniados. Isso é tão difícil lidar com isso, porque às vezes isso fica moendo dentro de nós. Mas todo esse processo é para te manter fora de casa. Todo esse processo é como se o diabo estivesse trabalhando para te tirar de dentro de casa. Mas se você hoje aqui entendeu, querido, entendeu que é casa, entendeu que você é morada dele, e que você tem um anseio dentro de você, que é poder ouvir a voz dele, é poder vê-lo, é poder contemplá-lo. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Um coração muito aberto. Um coração muito aberto. Um coração voltado somente para poder ouvi-lo. Um coração aberto, querido. Sabe, gente, às vezes é difícil. A gente sofre tanto, a gente apanha tanto. Carregar uma mensagem dessa não é fácil, cara. As pessoas estão rejeitando Jesus. As pessoas estão rejeitando a vida que a gente tem. Mas não importa o quanto rejeite, o importa é que eu preciso ter essa convicção. O Pai está comigo. Eles chamavam Jesus de filho de Beelzebu, mas isso não incomodava ele, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele portava dentro dele. Cara, se você tem feito da casa dele comércio, se você tem se envolvido tanto com as coisas, com negócios, talvez você não entendeu, Deus te colocou como administrador das coisas terrenas, mas não que essas coisas entrem ao ponto de você não tiver mais tempo para ele. Talvez é aí que você precisa rever, cara. Talvez esse é o lugar que você precisa rever. Talvez esse é o lugar que o Espírito Santo te trouxe. De sua glória, adore Ele. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Talvez seja simples. Ele me deu um destino, mas o Espírito Santo vai ministrar muito essa palavra dentro do teu coração. Capa um pouco oro pelos pastores desse lugar que estão aqui. Ele me deu unção ministeriais. Você não é o teu chamado, você não é o que você faz. Pois um anel em meu dedo tirou vem pra cá. Novas sandálias pra suportar o ide. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no meio deles há uma igreja, há um templo. E eu me despedi dos meus pais. As coisas virão. Entrei as carroças e ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou. Meu destino. Simplesmente entre. Uma capa e um pouco de vinho e me deu um são, cajado e pão. Meu Deus! Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide.
anel em meu dedo e me tirou o medo. Ele preparou Novas sandálias e disse: declare. se eu me despedir dos meus pais, Aleluia! queimei as carroças e eu afundei meus barcos no e eu me despedi dos meus pais. Deixa-me de dentro! Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Onde eu ir? Toda a igreja agora! Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu ir? Espírito Santo, nós não vamos conseguir entrar diariamente. Não tenho pra onde voltar. Sem a tua ajuda. Só tenho Nós não vamos você. conseguir entrar, Espírito Santo, sem a tua ajuda. Eu oro para que tu ajude os meus irmãos, esses que estão no ouvindo, esses que estão nos assistindo. Seja tocado, seja tocado. A glória que está em você. Só tenho A vida você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Só igreja, pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Erga as tuas mãos para o céu, vai adorando. Alguns ministérios estão sendo ajustados aqui nessa casa. Alguns ministérios estão sendo ajustados nesse lugar. O teu ministério não começa fazendo, o teu ministério começa sendo. Quando você está nele, esse é o lugar que começa. Aonde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Queremos ser profético agora. Eu queria que você começasse a orar por alguém perto de você e começasse em nome de Jesus a declarar que as fortalezas que têm se levantado para impedir o teu irmão de entrar diariamente nesse lugar, o acusando, colocando pensamentos, palavras. Querido, comece a orar agora, que o Espírito Santo te revista com autoridade. Fortalezas caiam por terra, fortalezas de engano. Usamos a arma como igreja do Senhor, declaramos: fortalezas nesse Brasil caiam por terra, o engano caia por terra. Ore um pelos outros, ore. Terra clama, a terra chama,
chama, chama, mais uma vez. Queremos ver os céus descer, a terra não influência humana. A terra chama, chama, chama os teus projetos mais uma vez. Queremos ver os céus descer, a terra clama, clama. A terra chama, 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 mais uma vez. Queremos ver os céus descer. A terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez. Queremos ver os céus descer. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora.